Então vamos para o nosso estudo, a mensagem de hoje, quando depois do apóstolo falar sobre as qualidades, irmãos, as qualificações de um obreiro, de um servo de Deus. Estão lembrados da sexta-feira, que é a última sexta-feira que estudamos isso, não é? Antes do mutirão, etc. E vimos as qualidades. Convém que o bispo, o pastor, o presbítero, o obreiro, e pode ser aplicado a qualquer crente, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, orgulhoso, nem iracundo, aquele homem vive irado, revoltado, chateado, não, nem dado ao vinho, não é bom viver tomando vinho não, irmão. Nem guaraná também, né, refrigerante, melhor tomar suco, nem espancador, mas não um crente espancador, ainda mais um obreiro, espancador não é só quem pega um pedaço de pau, um cinturão e espanca a pessoa. Espancador você pode espancar com palavras, com grosseria, com tratamento mau, não é? Abusos psicológicos, isso é espancamento psicológico, não é? Nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, a pessoa que faz na igreja, tudo que faz só pensando em dinheiro, Não, irmãos, o dinheiro é bom, se você usá-lo corretamente, não é? Como um meio e não um fim, um meio para adquirir bens ou serviços. Finalidade do dinheiro é isso. Mas quando o crente coloca o coração no dinheiro, aí é ruim. O dinheiro passa a ser um ídolo para ele. Viu? Cuidado com isso, irmão. Não deixe jamais que o sentido da vida para você seja ganhar dinheiro. Qual o meu objetivo? Ganhar dinheiro. Né? Porque você trabalha para ganhar dinheiro. Essa não deve ser uma visão do salvo, do crente de Jesus, não é? Deus não demoniza o dinheiro. Agora, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que é a avareza, viu? É a raiz de toda espécie de males. Então, o obreiro não pode viver pensando nisso, nem... Agora me lembrei de um fato, não é? E fato real, não é piada não. O obreiro queria sair do interior da igreja que ele estava para uma igreja maior, está entendendo? Mas ele queria ir para uma igreja que a renda fosse boa. Por quê? Porque ele estava pensando em dinheiro. O desejo de mudar não era porque queria servir a Deus, era pensando em dinheiro, uma renda melhor. Aí quando disseram para ele quanto é que a outra igreja que ele estava querendo ir, pastor Otávio, rendia, e ele viu que era menos do que a primeira, disse: o diabo é que vai para lá. Já pensou? Um crente dizer um negócio desse, o diabo ir para uma igreja porque rende pouco, sangue de Cristo. Ele podia ter dito: não, mas eu quero uma igreja melhor, que renda melhor, porque ajudar a minha família. Mas usar uma expressão dessa, vê como ele estava desligado, desconectado das coisas de Deus, não é? E também, agora, aí ele diz as qualidades. O obreiro deve ter hospitalidade, quer dizer, ser acolhedor, amigo do bem, moderado, nem pode ser exagerado para mais nem para menos, não é? Não, tem que ser moderado, deve ser justo, deve ser santo. Meu irmão, se não for santo, não vai para o céu. Não for santo, está perdido. Se não for santo, é como o povo lá de Laodiceia. Deus diz: você não passa do miserável, pobre, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Tem nada espiritualmente. E também ser temperante, equivale aí a equilíbrio emocional, entende, irmão? Olha, a gente que é pastor, irmão, às vezes enfrenta cada uma, que só a graça, irmão, para poder
encarar aquilo, né? Sem se desequilibrar. Só Deus mesmo. Já vi cada coisa nesses 50 anos de ministério, que não é brincadeira não, principalmente quando passei a dirigir congregação, e depois igreja em tempo integral. Na verdade não é brincadeira não. Aí ele entra no assunto de hoje: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Quer dizer, irmãos, a pessoa, o obreiro, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, ou seja, ensinar as coisas conforme a doutrina. Se o que ele ensina não for doutrina, ele tem o dever de dizer: irmão, isso aqui não é doutrina, isso aqui é minha opinião, isso aqui é meu parecer. Mas é para ele passar para a igreja, o ensino fiel tem que ser com base na doutrina, não é? Para que seja poderoso, para que ele tenha poder. Para quê? Tanto para admoestar com a sã doutrina, não é? Como para convencer os contradizentes, irmão. Contradizentes, olha, não é brincadeira, porque há muitos desordenados. Será que era só na época de Paulo que tinha esse tipo de gente, essa gente ruim no meio das igrejas? Não, olha aqui, muito desordenado, faladores, não é? Vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Circuncisão eram aqueles que eram judeus, viviam no judaísmo ainda, alguns até que aceitaram, passaram para o cristianismo, mas guardavam as velhas práticas do judaísmo. Então eles eram enganadores, e tinha tantas coisas ruins, não é? Então Paulo fala nisso, que ali a igreja de Creta, para onde ele mandou Tito, era uma ilha pequena, irmãos, com apenas 250 quilômetros de extensão, por 11 a 56 quilômetros de largura, não é? A comunidade cristã naquele lugar era pequena, algumas dezenas de irmãos, mas a igreja precisava ser bem orientada, bem ordenada. Não é porque era um grupo pequeno, deixar de qualquer jeito, não. O apóstolo mandou Tito para lá, para colocar em ordem as coisas que estavam fora de ordem, não é verdade, irmãos? Então ali tem toda gente complicada, irmão. Gente complicada, faladores, contradizentes, não é? Tem aí no versículo 11, na verdade, muito sério isso, no 10, aliás, enganadores, faladores, vãos, etc., viu? Como tratar eles, como tratá-los? Aí Paulo, até no versículo 11 diz: convém tapar a boca, cuidado, para tapar a boca de uma pessoa. Você não vai querer botar a mão na boca dela, não. Você pode receber uma agressão física, jamais. Tapar a boca aqui quer dizer usar argumentos, não é? Ensinos para eles saberem que estão errados. Tapar a boca deles com a verdade. Nosso saudoso pastor João Batista da Silva, pastor do tempo da minha adolescência, não é? E parte da juventude também, até eu me casei, foi ele que fez meu casamento. O pastor João Batista dizia que o nosso irmão, um irmão também já falecido, Manuel Leão, não sei se alguém conheceu o irmão Manuel Leão, eu conheci. Ele era um homem idoso, mas muito, gostava de evangelizar, levava uma bolsa cheia de literatura para distribuir no trem, no ônibus, por aí. Ele ia no trem de Natal para Ceará Mirim, onde meus avós, por parte de mães, moravam. E ele disse que, de repente, dentro do trem, apareceu um crente da Assembleia de Deus, pregando, em pé no trem, pregando para as pessoas lá. Até aí era permitido, tá bom. Só que ele começou a conversar com um camarada lá, e o sujeito era daqueles arrogantes, incrédulos, entendeu? Que reprovava tudo que o irmão dizia.
Tudo que o irmão dizia, ele dizia, isso é mentira, não sei o que, não presta, não creio nisso, não aceito isso. E o irmãozinho lá falando, e o povo olhando para ele, todo mundo, e o contradizente, o incrédulo, mal educado, não é? Não aceitava nada, viu? Reprovava tudo que o irmão dizia palavrão, que tem gente que só pode dar o que tem, não é? E de repente, o irmão Manuel Leão, não é? Quando viu aquilo, se levantou, o irmão, disse, ô irmão, para meu irmão, fecha a boca do loquaz. Loquaz, você sabe que adjetivo é esse, não é? É o que fala demais. Fecha a boca do loquaz, irmão. O trem andando, e Manuel Leão daqui deu essa palavra. Aí o irmãozinho lá que estava falando, disse, como é que eu fecho a boca dele? Como é que eu fecho a boca dele? Manuel Leão não contou a história. Fechando a tua. Pronto. Está de acordo com a Bíblia. Aqui em Tito, capítulo 3, versículo 10, diz assim, quer ver? Deixa eu ver. Ao homem herege, esse camarada aí era herege. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Não continue, não insista com um cabra ruim desse, não. Falou uma vez, falou duas, ele não lhe respeita, não respeita a palavra de Deus. Sabe o que você deve dizer? Bem, já que o senhor não quer ouvir a santa palavra de Deus, Deus te abençoe. Não falo mais para você, agora é com Deus. Não está errado dizer isso não. Aí ele diz aqui, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tem crente que é por fim da força convencer o outro, não adianta. Se ele não der lugar ao Espírito Santo, não vai convencer não. Entendeu? Então, se fechar a boca do loquaz, é fechando a sua. Achei interessante, me lembrei disso há muitos anos, irmão. Convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, irmãos. Homens que transtornam casas inteiras. Lembrando o seguinte, nessa época aqui, as igrejas não eram como depois de alguns séculos, que passaram a existir construções, templos. Não. As igrejas, no princípio do cristianismo, funcionavam na casa das pessoas. Era nas casas. Você lendo a epístola de Paulo aos Romanos e outros, eles saúdam fulano e a igreja que está em sua casa. Eram os irmãos que se convertiam, não é? E aí não tinha construção, não tinha dinheiro para construir, não podia comprar terreno, etc. Então as pessoas diziam, pode ficar na minha casa. Então o irmão que prega, o pastor, pode ficar na minha casa. E na casa de alguns irmãos eles se reuniam. De certa forma, a Assembleia de Deus, ela nasceu assim, irmãos. Ela não nasceu com templos grandes, não é? E depois chamando crente de outras igrejas para ir para lá, para ser pastor. Não. Sempre começamos na casa dos irmãos, num salãozinho alugado, pequeno. Aí quando enche, aí se aluga outro maior. Enche, se aluga outro maior. Quando já tem um grupo bom de irmãos, já tem uma oferta razoável, aí se procura comprar um terreno primeiro. Depois que paga o terreno, aí começa a pensar na construção. Se tiver dinheiro para construir. É assim que a Assembleia de Deus tem crescido ao longo dos tempos, não é, irmãos? É assim que deve ser. A lei da natureza mostra que as coisas que nascem, sempre nascem pequenas, e depois vão crescendo. Quando vi algo nascer grande, está contrário à natureza. Contrário à natureza. As coisas de Deus começam assim, pequena, aí vai crescendo, Deus vai dando crescimento. Aí Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Dê glória a Deus por isto, não é? Deus é que dá o crescimento. 19 a 23 deste mês, vamos ter os 81 anos desta igreja, não é? Se Deus quiser. Não vai ser aquela festa como a gente sempre fez, não. Vai ser só cultos à noite, não tem estudo bíblico, não tem consagrações. Consagrações só em dezembro, se Deus quiser, não é? Eram faladores, murmuradores, irmãos,
eram gananciosos, que coisa terrível, não é? Aqui vem uma lição para nós. Os obreiros que lhe deram não devem trabalhar por dinheiro não, irmãos. Não deve trabalhar por dinheiro, entendeu? De forma alguma. Paulo orientava que devia ser tapar a boca dessa gente que quer fazer o trabalho do Senhor. Por isso, Deus nos guarde, né? Gente de língua grande, eu já disse para vocês, é gente da língua de gravata. Essa expressão, língua de gravata, que eu uso para crente murmurador, crente falador, crente loquaz, não é original minha não, foi de um dos pastores de João Pessoa, não é? Fui dar um estudo lá para jovens, e então ele falou isso. Olha, irmão, tem gente que tem língua de gravata, a língua dele é tão grande que não precisa usar uma gravata no pescoço, é só enrolar a língua e está aí a gravata, não é verdade? Depois eu descobri que tem irmã que tem a língua de cinto. Mulher não usa gravata, né? O que é isso, pastor? A língua dela é tão grande que ela enrola na cintura. Isso é uma figura de quem é gente falador, linguarudo, né? Não fala nada de bom, vive falando da vida alheia, só quem é certo são elas ou eles. Deus nos guarda esse tipo de gente. Paulo manda, meus irmãos, corrigir, repreender, tapar a boca, está entendendo? Completando essa exortação, ele usa um exemplo lá de um certo profeta que disse que o povo daquela ilha, os cretenses, não é? Eram sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, misericórdia, não é? Já pensou a pessoa, gente com essas qualidades, besta ruim? Vê que a palavra de Deus às vezes registra coisas dessa maneira, para expressar as qualidades perigosas, perniciosas de certos tipos de pessoas. Besta ruim, ventres preguiçosos. E, meu Deus do céu, não? E Deus nos guarde dessa coisa aqui, viu? É muito ruim. E ele diz: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. O obreiro tem que ter muito cuidado quando vai repreender. Quando a palavra é boa, precisa ter cuidado também. Mas quando a palavra é dura, você vai repreender alguém, precisa ter muita habilidade, muita sabedoria, porque se você for repreender irado, né, nervoso, pode sair palavra que não devia sair da sua boca. E palavra pode matar alguém. A Bíblia diz, tem um trecho na Bíblia que o profeta, alguém diz assim: feri-los-ei, né? Deus disse a um profeta: feri-los com palavra, cuidado para suas palavras não ferir ninguém, mas se houver necessidade de repreensão, Paulo diz que a exortação deve ser com longanimidade e doutrina, entendeu? Então vai repreender alguém, repreenda com longanimidade e com doutrina. Longanimidade quer dizer paciência para suportar os defeitos dos outros. Você tem isso, meu irmão? Você que é marido, tem longanimidade para com sua esposa, suportar os defeitos dela, não é? Ou você que é mulher, tem longanimidade para suportar os defeitos do marido? Então tem que analisar isso. Você tem longanimidade para suportar defeitos dos seus filhos ou dos seus pais? O crente deve ter longanimidade, porque é fruto do Espírito. Fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Longanimidade, a capacidade para suportar os outros, suportar os defeitos, suportar as falhas, e se precisar de repreender, faça como Paulo disse: olha, irmão, vem cá, eu queria dar um conselho, né? Me permita. Aí você já abriu a porta, não é? Aí vai dizer aquilo que a pessoa está errada,
e mostrar pela Bíblia, repreender com longanimidade e doutrina. Você sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, assim. Aí você tem que conhecer a Bíblia para aplicar de modo correto naquela situação, não é verdade? Outra coisa, aí ele passa para frente e diz assim, repreender severamente, para que sejam sãos na fé. Essa gente faladora, murmuradora, linguarudo, né, enganador, esse pessoal está doente. Eles são portadores de enfermidades espirituais, estão doentes. Viu? São doentes. O que é que se dar ao doente? O doente precisa de remédio, precisa de tratamento. Aí Paulo diz, olha, para essa gente, a repreensão tem que ser severa. Severa quer dizer dura, porém cuidado como você vai repreender. Não é? Você dá injeção sem ter cuidado do braço de uma pessoa, pode gerar um abscesso, então tem que saber aplicar. O remédio, se você dá uma dose maior, pode matar o doente, não é? Ou uma dose menor, não vai servir para nada. Então, muito cuidado. Mas ele diz que a repreensão tem um objetivo, para que sejam sãos na fé, ou seja, estão doentes, precisam ser curados. E para curar, tem que haver muitas vezes repreensão. Repreensão, né? Eu já dei repreensão em alguém por onde eu passei, não é? A pessoa se revoltou contra mim, se revoltou, saiu até da igreja revoltado, mas depois voltou e me pediu perdão. Pastor, me perdoe, eu fiquei muito estressado, chateado com o que o senhor estava dizendo, mas depois Deus tocou no meu coração. Está vendo? Quando você faz a coisa conforme a vontade do Senhor, aí Deus aprova e toma as providências. Toma as providências. Tem um irmãozinho na internet, que naquelas lives que eu estou fazendo, que agora não vai ter mais na quinta-feira não, é só na terça-feira, às 8 horas da noite, para quem gosta de entrar ali, não é? Aí o irmão, pastor Elinaldo, me perdoe, porque eu julguei mal o senhor. Não sei nem quem é aquele irmão. Alguma coisa que ele julgou mal, a mim me julgou mal. Mas ele foi humilde e suficiente para pedir perdão. E eu disse a ele, meu irmão, está perdoado, não sei o que foi que você fez, ou disse, mas está perdoado para você ficar tranquilo, não é verdade? Então não dá ouvido, aí vem o versículo seguinte, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Fábula judaica, meu irmão, não é brincadeira, não dá ouvido a essa gente, não é? Isso mostra aqueles falsos, aquele tempo tinha muitos falsos mestres, como tem hoje, eu acho que hoje tem mais do que naquele tempo. Que os falsos ensinadores, os falsos mestres, irmãos, ele para influenciar uma igreja, que geralmente era pequena a igreja, ele tinha que ir naquela igreja, ele tinha que visitar. Então, o raio de ação dessa gente aqui, não é desordenado, enganador, falador, era pequeno o raio de ação deles, mas eles contaminavam. Aquelas poucas pessoas contaminadas, chegavam para outros também, levando os falsos ensinos. Agora, hoje é pior. Hoje é pior porque um enganador, um falso obreiro, um falso pastor, entra nas redes sociais e ali de repente aquele ensino dele fica ali gravado, passa para centenas, dezenas de centenas, milhares de pessoas, quando as pessoas vão encaminhando, compartilhando aquelas mensagens, não é? Já vi cada mensagem absurda. O ano passado eu vi um que se apresentou como se fosse assim um profeta dos últimos tempos, chamando Jesus de, não é? Yaucho. Meu Deus, o que é isso? Para chamar a atenção, sabe? No hebraico é Yeshua, é de Josué, Jesus, mas ele diz Yaucho vai voltar no próximo ano. Yaucho vai voltar no próximo ano. No mês de abril da Páscoa, no mês de abril que apareceu foi o Covid. Chegou de março para abril o Covid.
E Auschwitz não voltou não. Porque Jesus não autoriza ninguém, irmãos, marcar a data da sua volta. Ele disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Dê glória a Deus por isso. Por isso ele diz, vigiai e orai. Porque ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem voltará. Pode ser hoje à noite, pode ser de madrugada, pode ser amanhã, ninguém sabe. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sabemos. E pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Como diz aquele hino que eu gosto dele, pode ser hoje a volta do rei, não é verdade? Pode ser hoje a volta do rei. Então, aí um ensino desse vai para frente. Pastor da Assembleia de Deus de Natal, uma vez um pastor, metido a sabido, não é? Fez uma apostila provando que Jesus ia voltar no ano de 1993, no ano de 2000. Ele escreveu ali, irmão, Jesus vai voltar no ano de 2000, porque agora estamos em 93, no ano 2000 completa o 6º milênio, não é verdade? Então vai começar o 7º milênio, então Jesus vem aí, dentro de 7 anos. Irmão, um ensino que, sem fundamento na sã doutrina. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu. Eu era bem novo na época, não é? Bem novo, obreiro novo, mas eu fiquei preocupado com aquilo. Isso é um ensino errado, meu Deus. E ele saía por aí vendendo as apostilas e tinha gente com medo. Sabe por que tem gente com medo? Porque a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não gosta de ler a Bíblia. Foi por isso. Não gosta de ler a Bíblia. Gosta de ouvir as mensagens, mas não gosta de ler a Bíblia. Isso é ruim. E ele ensinou na escola teológica, e aquilo impactou muita gente. E aí eu disse para ele, pastor, esse ensino tem fundamento? Tem, menino. Você é muito novo. Já me depreciou, sabe? Você é muito novo. Quer dizer, você não sabe nada não, você é muito novo, meu filho. Pastor, mas a palavra de Deus não diz assim. Não, você é muito novo. Teve gente que acabou o casamento, irmão. Acabou o casamento, porque disse que Jesus ia voltar, né, já ia voltar para que se casar. Sabe o que é isso? Falso ensino, sem fundamento na sã doutrina. E eu sei que o pastor João Batista, da época, acabou formando uma comissão, porque começou as reclamações, uma comissão para conversar com aquele irmão e admoestá-lo, mostrando que ele estava errado com aquela apostila dele, entende? E eu fiz parte da tal comissão de umas 5 pessoas, não é? Vamos ouvir aquele irmão. Ele foi para lá, paletó e gravata, não é? Aí as pessoas fizeram pergunta e eu disse, pastor, o senhor está se baseando em que calendário para marcar a volta de Jesus para daqui a 7 anos? Não, calendário que nós estamos vivendo aí, não sei o que e tal, vai completar o 6º milênio, então no 7º já é a 7ª semana de Daniel, no seu 70ª semana e tal. Eu disse, meu irmão, me desculpe, mas o calendário que o senhor está se baseando é um calendário errado. Esse calendário romano que nós estamos vivendo, por exemplo, que diz que nós estamos no ano 2020, da era cristã, houve um erro, irmãos, houve um erro no calendário, você entendeu? Anos depois, quando foi constituído esse calendário, descobriram que houve um erro, um atraso de 5 anos, contaram o ano 1 do nascimento de Jesus, 5 anos depois, quer dizer, Jesus nasceu 5 anos antes. Então, irmão, nós não estamos mais no ano de 1993, não. Se for contar o calendário certo, já é 1998. Não, mas não sei o quê. Eu digo, não, irmão. Se o senhor quiser se guiar por algum calendário, deveria se guiar pelo calendário judaico.
Porque o calendário judaico, ele se baseia na origem do homem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, no calendário judaico, o ano novo do judeu esse ano, ver se eu localizo aqui, eu vou mostrar a vocês. Enquanto nós dizemos que estamos em 2020, o judeu está contando o ano 5.781. Então, o calendário judeu, este ano é 5.781. Aí estava mais próximo dos 6.000, não é verdade? Mas não 2.000 anos, não sei o quê. E tal, está errado. Foi difícil convencê-lo, mas ele acabou parando de ensinar aquela heresia. Por quê? Porque o ensino tem que ser conforme a doutrina. Tem que ser um ensino fundamentado. Não é para dar ouvido a fábulas judaicas, quer dizer, coisas que eles inventavam, irmãos, com base nas tradições deles, e que eram ensinadas aos novos crentes. Está errado. Não tenha medo de pastor, nem de profeta, que trouxer alguma palavra, alguma mensagem, que não está de acordo com a sã doutrina. E tem cada cavilação, meus irmãos, que só a graça mesmo, viu? Só a graça. Tinha um irmão lá em Natal que dizia que homem que não usa bigode não é homem sério. Então estava ruim para nós, né? Então estava ruim para a gente, porque a maioria não usa bigode. Aí depois chegou outro na classe da escola dominical e disse: homem que usa bigode não é homem de Deus. Pronto. Onde é que tem fundamento isso, irmão? Homem que usa barba vai para o inferno. Você não pode dizer isso. Homem que usa barba está errado. Você não pode dizer isso. Você pode dizer: a Assembleia de Deus, a igreja na qual eu sirvo a Deus, tem suas normas, seus costumes, certo? Que não concorda que o homem use barba. Mas não é doutrina. Você não pode ensinar isso como doutrina. Aí imaginou? Pastor Otávio com a barba lá na cintura, pastor Arinaldo também. Vocês iam estranhar, não ia? Se a gente chegasse aqui com a barba grande, não é verdade? Não é que é pecado, mas não é nosso costume, é uma norma. Para eu ensinar que é doutrina, eu tenho que mostrar na Bíblia. Na Bíblia, no Velho Testamento, quem não usasse barba não era um homem sério. Aí é verdade. Quem não usasse barba era considerado maldito no Antigo Testamento. E o Novo seguiu a mesma sequência por causa do judaísmo. Mas não diga a ninguém isso. Você pode dizer: não, irmão, o senhor não está bem, é certo, porque o senhor está numa igreja, o senhor se batizou e se tornou membro dela, e no batismo o senhor disse que estava disposto a obedecer a doutrina e os costumes da igreja. Não é? É por isso. Tem que ter muito cuidado com o que a gente ensina. Tem que ter fundamento na doutrina do Senhor. Aí ele passa para um versículo aqui, irmãos, versículo 15, que diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aqui precisa de uma explicaçãozinha, porque tem crente até por algumas igrejas por aí, diz o seguinte: olha, já que todas as coisas são puras para os puros, não é? Então, o crente que é puro pode fazer o que ele quiser, que é puro. O crente que é puro pode fornicar, pode roubar, pode adulterar, porque tudo é puro. Não é assim não. Não é assim não, meus irmãos. É preciso entender, para que alguém não venha querer nos enganar com esse tipo de interpretação. A Bíblia, irmãos, ela explica ela mesma. Sabe por quê? Para o puro, as coisas são puras, porque o puro é sinônimo de santo. Pureza na Bíblia é sinônimo de santidade, de integridade. Você está entendendo? As coisas são puros porque eles são santos em toda maneira de viver.
1 João capítulo 1, versículo 15. Sede vós também, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Assim, aquele que é puro ou santo, ele deve ser, em toda maneira de viver, ele deve ser puro. Ele se baseia em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação é indispensável, não é necessária não. Não é só necessária. Necessária é uma coisa que pode ser útil. Agora, indispensável é uma coisa que não pode deixar de ter. Indispensável. A santidade, a santificação, não é? Aí você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e ali o São Paulo diz, o Deus de paz, o Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então aquele que é puro, é porque ele faz coisas puras. Nada é impuro para ele, porque não se contamina com as coisas impuras. Entenderam, irmão? Nada é puro para os contaminados. O apóstolo diz, nada é puro para os contaminados. Por quê? Naquele contexto daquela época, irmãos, era uma coisa muito séria, havia muitos ensinos errados. Por exemplo, havia uma seita chamada os gnósticos. Eles eram terríveis, queriam ser mais santo do que todo mundo, e diziam o seguinte, olha, só o que é espiritual é coisa boa, tudo que for material não presta. Tudo que for material não presta. As coisas materiais não prestam. Até o corpo da pessoa, o corpo humano para eles não prestava. O corpo não presta. A matéria é má. A carne é má. Tudo é mau, não presta. Entendeu? Eles ensinavam, por exemplo, eram vegetarianos radicais, tipos que tem hoje chamados veganos. Entendeu? Cuidado com esse tipo de gente. Não pode comer nada de origem animal. Não pode nem calçar sapato de couro porque matou um animal. Não pode ter uma bolsa de couro porque matou um animal. Só pode comer verduras, legumes. Nada de carne, nada disso. Como é? Evaristo está dizendo, matou uma planta também. Se ele não comer planta, vai morrer de fome. Então, irmãos, cuidado com essa gente fanática, radical, não é? Irmãos adventistas também condenam comer carne, eles pregam o vegetarianismo lá e tal, mas cuidado, você vai para o Antigo Testamento em Levítico capítulo 11, anote aí, Levítico capítulo 11, Deus manda o povo comer carne. Agora, aquelas regras do Antigo Testamento, chamadas regras dietéticas, não é? Muito importantes. Aí Deus diz, para comer carne, o animal tem que ser um animal que rumina e tem a unha fendida em 2. Entendeu? Imagina aí qual animal. Quais são os animais que ruminam e tem a unha fendida em 2? Hein? Vaca, ovelha, que mais? Cabra, etc. Você pode comer carne de gado, porque o gado rumina e a unha se fende em 2. Agora, o porco, por exemplo, tem a unha fendida? Tem. Mas ele rumina? Não. Então era considerado um animal impuro. Não é? Animal impuro. Eu levei uma vez para o programa de televisão uma irmã nutricionista de Natal para que ela nos explicasse se esse negócio tinha razão de ser. Ela explicou que sim, porque o porco, por exemplo, todo porco é sujeito a ter um verme chamado triquina.
e pode dar uma doença chamada triquinose. Se der no cérebro, você vai para o céu mais cedo. Não? É uma carne muito contaminada, apesar de saborosa, macia. Eu não como carne de porco. Não é porque eu sou judeu, não. Não. Mas eu digo, se era ruim para eles, por que é que eu vou comer? O Novo Testamento proíbe, pastor? Não. Você pode comer seu porquinho, pode comer o seu como é que chamam? Hã? Pode comer. Agora, eu não como. Pronto. Eu como carne de gado, de frango, etc., peixe, e muito pouco mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você comer 2 ou 3 ovos por dia, você tem todas as proteínas necessárias para o seu organismo. Ah, pastor, isso é obrigação? Não, senhor. Não, senhor. Pode comer o que você quiser. Agora, você terá as consequências. Né? Mas os gnósticos levavam isso radicalismo. Entendeu? É um radicalismo tremendo. Essas dietas, pastor, e a dieta vegetariana é perigosa? Não. Pode ser até saudável, mas não é mandamento bíblico. Você quer ser vegetariano? Pode ser, mas não é bíblico. É isso que eu quero dizer para vocês, está entendendo? Agora, por que as coisas eram impuras para eles? Por quê? Porque eram impuras. Por quê? Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. As coisas são impuras para os impuros, porque a consciência dele é cheia de coisa ruim. Estão contaminados com pensamento ruim. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. São hipócritas, não é? Sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. É por isso que as coisas são impuras para os impuros, por causa das qualidades deles. Tá bom, irmãos? Anotem isso e vamos procurar, com a graça de Deus, aplicar a nossa vida, não é? Graças a Deus por mais esse ensino.